Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Norte, minha convidada hoje é a professora Ana Célia Siqueira. Ela que é candidata pelo PSTU e conversa com a gente hoje sobre suas propostas e as expressões que ela vem tendo durante essa campanha. Eu reservei 15 minutos para cada entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Ana Célia. Boa tarde, Diógenes. É um prazer reencontrá-lo. Boa tarde a toda a equipe da TV Band e aos telespectadores que acompanham o programa. Vamos começar pela educação, que é um assunto caro a você, você que é professora do ensino fundamental. Em caso de mandato do PSTU em Brasília, qual vai ser seu foco na área da educação? Diógenes, nós precisamos, evidentemente, utilizar o mandato para tentar reverter, de alguma forma, contribuir para reverter essa crise que se abate sobre a educação, que para nós ela tem uma origem principal, que é a questão das verbas. Para nós do PSTU não adianta projetos ou reformas ou mudanças que vem fazendo, se não se mexe, por exemplo, nas verbas. Não adianta achar que daqui a 10, 8, 20 anos é que se precisa aumentar o PIB, né? Os 10% do PIB investidos na educação. Para nós, isso tem que ser uma medida imediata e nós utilizaremos o nosso mandato também a serviço disso. Eu pergunto uma melhoria dessa distribuição das verbas para a educação. As verbas da educação é uma luta antiga dos professores de conseguir o piso nacional, e isso foi conquistado. Também um aumento de verbas, inclusive tendo como relação o PIB. Apesar de tudo isso, faltam recursos para a educação? A qualidade só depende disso? Melhoria da qualidade? Não depende unicamente disso, mas isso é um elemento fundamental. Inclusive, você menciona aí o piso, mas nós, que somos professores da rede do ensino fundamental, isso nos estados e municípios, não tem se concretizado de maneira assim tão simples como alguns governos querem fazer parecer. Não é automático. Não é automático. Apesar de estar na lei, os governos dificultam em fazer esse repasse. Aqui em Natal, por exemplo, com o então prefeito, agora candidato a governo do estado, nós tivemos que recorrer a uma greve para reivindicar o repasse do piso. Do Carlos Eduardo Alves. Exatamente. Nos municípios é a mesma coisa, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, que aprovou esse piso e que coloca hoje como uma grande medida para os trabalhadores em educação, sabe que nos estados é muito difícil, a luta pelo piso ela tem sido muito grande. E ainda presta, na nossa avaliação, um desserviço do ponto de vista de organizar a luta da categoria, porque muitos trabalhadores em educação, muitos professores, já que o piso é só para professores, se limitam a esperar que aquele reajuste automático aconteça e acham que se ele acontecer não precisa lutar por mais nada. Então, na nossa avaliação, minimizou, freou um pouco a luta, quando nós deveríamos reivindicar muito mais. A legislação do piso, ela limita também pela questão da jornada de trabalho, pela questão da quantidade de trabalhadores que vão ter direito àquele piso. Então, nos municípios, como a carga horária no país ela é totalmente diferenciada de unidade de federação para outra e de municípios, ele sai proporcional e representa uma melhoria muito pequena. Os prefeitos, quando aplicam atrasados, na maioria das vezes não corrigem isso, então é uma melhoria muito pequena. O PSTU sempre bate nessa tecla da revisão da dívida pública. Né? Isso é um dos principais temas debatidos nas campanhas e nos encontros do PSTU. Por quê? Porque a dívida pública hoje, ela consome recursos que poderiam estar sendo investidos em áreas que a gente está vendo hoje que estão na falência completa. Ano passado, foram mais de 40% do orçamento para pagamento dessa dívida. Então, desse orçamento, tirado essa parte toda, o que fica é para se investir nas áreas e a gente não vê, não tem como fazer isso. É um mecanismo
cruel, que inclusive nós fizemos um estudo há pouco tempo que mostra que essa dívida, na verdade, ela é criada, ela é mantida por algumas associações bancárias, alguns bancos, onde se calcula todo o juro com uma frieza tal que acaba, de fato, metendo a mão nos recursos do país e deixando descobertas essas áreas tão importantes. O seu partido e você... Nós defendemos a moratória não total, pagamento, não pagamento? Não é nem assim rever, talvez até uma auditoria ou de fato, mas nós entendemos que essa dívida ela já foi paga. O que faz crescer são os juros que são colocados O em país cima. passou por uma moratória na década de 80, final da década de 80, e logo na sequência passou por um período de 10 anos de muita dificuldade financeira. O caminho é esse? Mais uma moratória? Isso não iria agravar a situação financeira do país, candidata? Eu não consigo imaginar uma situação pior do que a que a gente esteja vivendo, não. Eu não consigo imaginar, porque você imagina se continua, e o pior é que esses juros só aumentam, onde é que a gente vai parar? Imagina aí daqui a alguns anos. Ainda mais com medidas, o governo ele cria medidas para garantir que esse pagamento não cesse, o que significa dizer que um parlamentar do PSTU, seja deputado ou senador, ele vai lutar por medidas, por reverter essas medidas legais. Nós tivemos há pouco tempo a PEC dos gastos, né, que congela os gastos a 95, Nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal. Eu te digo com sinceridade, o que eu vejo na lei de responsabilidade fiscal com muita eficácia é isso, é garantir esse pagamento de juros da dívida e é também ser utilizada quando os trabalhadores estão reivindicando alguma coisa. Automaticamente os governos aplicam a lei de responsabilidade fiscal, né? E a gente vê que é um conjunto de coisas articuladas para manter esse roubo legalizado. É um roubo legalizado, tá? Que beneficia apenas a uma casta, a um grupo pequeno, muito pequeno de banqueiros. Então, como candidata ao Senado, a senhora é contra e apoiaria uma revisão não só da lei de responsabilidade fiscal, mas também da emenda que limitou os gastos? Todas essas leis que têm tornado a vida dos trabalhadores um inferno, que têm contribuído para o aumento do desemprego, para a saúde ser o que é aí essa calamidade pública, enfim, tudo isso. Fala em saúde, qual é a proposta da senhora? Qual o foco da senhora na área da saúde em caso de mandato de senadora? Ela é similar ao que nós falamos com relação à educação. Primeiro começa pela questão das verbas, né? A destinação melhor dos recursos, acima de tudo isso, e a revisão da legislação. Tem aí uma necessidade de aumento de carga horária de alguns setores, enfim, com relação a isso. Nós temos um candidato a senador, o João Moraes, que é da saúde, que se debruça bem melhor sobre isso. Mas, com certeza, começa também com a questão de melhoria de recursos. No Rio Grande do Norte, nós temos pelo menos 6 UPAs, unidades de pronto atendimento, prontas, elas foram construídas, mas não tem profissionais, não tem equipamentos e elas estão abandonadas. Pelo visto, não falta recurso na área da saúde. O problema não é de gestão, candidato? Também, né? Também gestão. O problema tem a ver com recurso, fundamentalmente. Eu não estou dizendo que não existe recurso, eu estou dizendo que os recursos são poucos devido a essa forma fiscal como o país funciona e os estados também, porque eles são reféns dessa dívida. Então, a forma como o país funciona, a dívida ela é cobrada também dos estados e é diretamente também dos municípios, mas a gente sabe que existe esse câncer da nossa sociedade que se chama corrupção, né? Então, tudo isso faz com que as coisas sejam administradas dessa forma. O que mais lhe preocupa na segurança pública, candidata Ana Célia? Pergunta difícil, porque a segurança pública é um problema grave, mas eu acho que o que mais nos incomoda assim, de imediato é esse morticídio aí completo, né? Essa coisa generalizada, as taxas e de feminicídios, né? De feminicídio e as taxas muito altas, inclusive atingindo
assim, de maneira brutal a população negra. Eu sou militante do movimento negro e nós sabemos que o próprio governo, através dos seus mecanismos hoje, quando sai uma notícia, acho que você que assiste o jornal sabe disso, no momento em que sai uma notícia, automaticamente já dizem, entre os números da população negra cresce assustadoramente, que isso para nós é muito grave, é um extermínio da população negra, da população jovem. A maior que vítima, precisa, né? que precisa ser resolvido, que precisa ser contido e que não vai ser resolvido, diga-se de passagem, na nossa avaliação, se construindo mais presídios, reduzindo a maioridade penal, como tem sido a bandeira de alguns candidatos, né? Nós temos um candidato a senador que a bandeira dele é a redução da maioridade penal, porque, veja bem, Diógenes, as pessoas tratam a questão da violência, usa a expressão o bandido, como se bandidos surgissem no ar, como se eles surgissem de repente, como se brotassem da terra, ou como se uma criança negra da periferia, quando ela nascesse, a mãe resolvesse que quer que aquele filho seja um bandido. E não é isso. Existe todo um contexto a ser discutido, a ser trabalhado, que passa pela educação, passa pelo investimento nas áreas sociais, passa pelo investimento no lazer, na ocupação dessas famílias que estão largadas nas periferias e passa também pela discussão de como a polícia é preparada para lidar com isso, não essa polícia que nós conhecemos que tem o negro como principal suspeito, é indivíduo suspeito em potencial, que é quem está diretamente envolvido, e também no caso das mulheres, que são aí as maiores vítimas do feminicídio. Então, isso é uma questão que o Estado precisa se debruçar. E nós sabemos que não se debruça, e quando eu falo o Estado, eu não estou me referindo ao Estado do Rio Grande do Norte, que hoje é um problema latente no nosso país, apesar de que o Rio Grande do Norte figura entre os mais violentos, tem a ver também com a questão do crime organizado, que nós sabemos que é uma teia que abarca amplos setores, inclusive da própria segurança Aproveitando pública. isso que a senhora fez referência, foi criado recentemente o Ministério da Segurança Pública. Sempre foi tratado como assunto só dos estados e dos municípios, agora é uma questão federal. E criado também o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. O que a senhora acha, tanto do Ministério, mas também da criação desse sistema? É uma prática dos governos criarem esses mecanismos. Na nossa avaliação, eles artificializam a questão. Então, é muito fácil. Cria-se secretarias aqui, ministérios ali, que não funcionam, que não têm verbas, por um problema ou outro. Mas não é melhor do que não ter nada? Sim, mas se tem um mecanismo que é artificial, que não funciona, que muitas vezes até consome mais orçamento e acaba não dando em nada, porque a raiz do problema não é resolvida. É mais acaba se criando. A questão do Rio de Janeiro, por exemplo, o orçamento que foi destinado para essa intervenção militar no Rio, o próprio coronel envolvido declarou que não resolveu nada, que o orçamento, que o que foi gasto lá foi gasto mesmo sem resolução do problema. A senhora já falou em feminicídio, combate, a redução dessas taxas que assombram o país, mas eu queria perguntar especificamente sobre as mulheres. A pauta que a senhora tem de discussão em eventual mandato do Senado da República relacionada às mulheres. Pronto. A questão das mulheres precisa ser trabalhada a partir de haver um combate que passa também pela educação a essa discriminação que ainda existe, por exemplo, com relação ao trabalho, no mercado de trabalho, nós sabemos que as mulheres recebem salários desiguais, então isso precisa ser corrigido imediatamente. Nós defendemos salário igual para trabalho igual. Isso está melhorando, está piorando? Tem havido algumas mudanças, mas ainda não são mudanças, digamos assim, perceptíveis, significativas, né? Então, existe o combate ao feminicídio, é uma das questões, com as devidas medidas, essa questão do salário igual, para trabalho igual, leis mais rígidas que coíbam o assédio, que punam de fato. Você sabia, Diógenes, que o feminicídio, que é uma lei que foi criada recentemente, tem pouco tempo, né? Acho que foi na gestão da Dilma. Tem muito Ela pouco que sancionou tempo. a lei, Exato. né? Mas o feminicídio, em alguns estados, não é tratado como tal.
os estados não encaram a questão do feminicídio, porque é o seguinte, o feminicídio é a morte de mulheres pelo único fato de ser mulher. Tem a ver diretamente com o machismo, que não aceita que a mulher tome a decisão, que a mulher dê a última palavra, que ela dê a resposta. Então, quando não aceita aquilo que está sendo imposto, na maioria das vezes é a violência, é o assédio sexual, enfim, responde com a violência, com a morte. E os estados, numa pesquisa que foi feita por ocasião do mês de março, para o Dia Internacional da Mulher, os estados simplesmente diziam que não tinha como distinguir o feminicídio dos assassinatos normais que aconteciam. Para eles, era como se fosse a mesma coisa. E alguns estados, para minha surpresa, assim, chegaram a dizer, não, morre muita mulher porque também tem muita mulher envolvida com tráfico. Isso não é qualquer coisa, isso não é técnico, isso é simplesmente a banalização do feminicídio. Candidata, infelizmente nosso tempo acabou, os 15 minutos que foram reservados para todos os convidados nessa rodada de entrevistas para o Senado. Obrigado por sua presença aqui. Muito obrigada e estamos sempre à disposição. E queremos agradecer às pessoas que nos acompanharam e deixar um abraço grande para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde. Vem aí o programa do Robson Carvalho. Boa tarde, cidadão. Eu volto amanhã com o RN Acontece. Tchau.